Valeu, torcedor, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, aproveita e já te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho, vamos falar das últimas de Grêmio. Afinal de contas, nessa quinta-feira está acontecendo, eu tô gravando esse vídeo aqui, são 4h32, está acontecendo a apresentação do Grêmio, a reapresentação dos jogadores lá no CT Luiz Carvalho, após esse período de folga, né? Esses 4 dias que foram concedidos nessa data FIFA, o Grêmio agora volta os seus olhares ao Campeonato Brasileiro. No domingo da semana que vem tem um confronto direto super importante contra o Bragantino. Nós estamos a 2 pontos da zona de rebaixamento e o Grêmio precisa pontuar. Um confronto complicado lá em São Paulo e o Grêmio começa essa preparação com um problema, tá? Isso porque uma grande dúvida paira sobre a nossa defesa. Nós temos problemas quanto ao número de zagueiros. Quer saber? Vou te explicar. Rodrigo Eli e Gemerson, que eram considerados, ou são considerados até então, a nossa nova dupla de zaga, os jogadores que vêm conseguindo se manter num certo nível, eles tiveram uma lesão grau 1, e são dúvidas para esse confronto contra o Bragantino. Só que se nós olharmos para o nosso banco de reservas, Kahneman e Gustavo Martins estão suspensos. Restam então Jeromel, Natan Felipe e Rodrigo Caio. Alguém vai sobrar, alguém vai ser banco nessa história toda. Bom, agora ficam as dúvidas. Rodrigo Eli e Gemerson tiveram uma lesão grau 1 no final da semana passada. O Renato na coletiva disse que eles sentiram, acusaram no caso, esse problema muscular no treino de sexta-feira. É uma lesão que demora em média de 10 a 15 dias para que os jogadores fiquem curados. Então fica esse grande ponto de interrogação se até o dia do jogo eles terão condições de atuar. Serão reavaliados nessa reapresentação e a gente vai começar a ter uma noção melhor após o final do treino desta quinta-feira. Hoje um treino mais físico, um treino mais pegado na recuperação dos jogadores. Amanhã já começam os trabalhos, mas pegado mesmo deve ser a partir do próximo sábado, para a gente ter uma noção legal. Gurizada, olha só, a gente precisa avançar para falar sobre um ponto muito importante, tá? O Bruno Soares, repórter da TV Bandeirantes, trouxe uma informação agora no início da tarde de que alguns jogadores no grupo do Grêmio estão preocupados com a situação de Renato Portaluppi. E essa preocupação, ela também acaba atingindo a direção do Grêmio. E aqui a gente entra numa questão importante, uma questão que também acaba sendo o medo de muitos torcedores, que é sobre a questão da saída do Renato em meio à temporada. Bom, se tem jogadores preocupados com a possibilidade do Renato deixar o Grêmio, isso acende um alerta na direção. Um alerta por quê, Diogo? Porque se tem aquela história de que em 2021 o grupo não gostou da saída do Renato e por conta disso nenhum técnico depois conseguiu ter, né, o apoio do grupo e o resto da história vocês já sabem. Teve alguns jogadores que depois da saída do Renato mesmo não conseguiram desempenhar o que desempenhavam, né? O próprio Douglas Costa, o Rafinha, Diego, né? O Diego Souza na época, enfim. Então tem uma história toda aí por trás disso tudo e essa preocupação que se tem hoje no vestiário do Grêmio acaba atingindo também a direção, principalmente porque o Grêmio precisa vencer. O Grêmio está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento, o Bragantino é um adversário direto na nossa tabela, o Bragantino está com 30 pontos, 3 pontos na nossa frente, então o Grêmio precisa ultrapassar o Bragantino, ultrapassar outras equipes para poder se ver longe o quanto antes dessa zona complicada e quem sabe ali na frente pensar numa possibilidade de pré-libertadores. Mas fica a informação do Bruno então, tá? Tem alguns jogadores no grupo do Grêmio que estão preocupados com essa possibilidade de saída do Renato, até porque a gente sabe que o Renato sempre acaba conversando com os jogadores, uma forma até de convencer esses atletas a vir atuar aqui no Tricolor. Gente, eu vou falar sobre outra informação muito importante, e essa aqui é uma informação que a gente precisa entendê-la para poder ver como está a situação. O Natan Fernandes não é de hoje que ele vem, né, de péssimas atuações. O Natan ele vem tendo problemas de desempenho. As informações de bastidores eu já trouxe para vocês aqui no canal. O Natan ele treina muito bem. O Natan ele é um profissional. Ele chega no horário. Ele tem todas as suas condições plenas. Mas alguma coisa acontece quando o Natan entra em campo em dia de jogo. No jogo, o Natan não consegue desempenhar. Essa é a análise também internamente no Grêmio. Bom,
O que o Natan fez nos últimos dias? Ele publicou essa foto que a gente está acompanhando aí na imagem, onde ele aparece com o Lulinha Tavares. O Lulinha Tavares, ele é um profissional da psicologia, da saúde mental dos atletas. É como se ele ajudasse os atletas a encontrar um problema que eles não conseguem encontrar sozinho. Então o Natan, ele pediu socorro, ele pediu ajuda para saber o que está acontecendo. O Natan, ele surge muito bem no final do ano passado, ele estava fazendo aquela dupla maravilhosa ali com o Suárez. A gente até brincou diversas vezes, pô, o parceiro do Suárez foi aparecer na reta final do Suárez aqui no Grêmio. Porque o Natan, ele vinha muito bem. Esse ano o Natan também teve alguns momentos bem, aliás, mas ele teve alguns problemas já que não conseguindo repetir o que foi no final do ano passado. Mas fato é que o Natan está empenhado para encontrar o problema, solucionar e voltar a ter aquele apreço, ser querido pela torcida, como ele já era desde o final do ano passado. Então, um ponto importante, o Natan está buscando ajuda, e isso diz muito sobre o profissional que o Natan é e o que ele quer melhorar. Não é verdade? Gente, olha só, vamos avançar um pouquinho, porque a gente precisa falar sobre questões de mercado de transferências. Isso porque hoje nós temos uma relação com o Cruzeiro, uma relação de negócio. Afinal de contas, o nosso goleiro, Gabriel Grando, está lá no Cruzeiro e nós temos o goleiro, o Rafael Cabral, aqui também emprestado ao Grêmio até o final dessa temporada. Só que tem uma conversa acontecendo aí. Pode ser que aconteça uma troca desses dois goleiros. Diogo, mas o Gabriel Grando é muito novo, o Rafael Cabral já tem idade, o Grêmio faria essa loucura? Calma, o Grêmio pode fazer essa troca, mas tendo valores, envolvendo valores. Por isso que as conversas estão acontecendo, estão sendo avaliadas essas possibilidades para que um negócio possa ser feito ali na frente. O detalhe disso tudo, o Gabriel é um jogador que vale mais do que o Cabral, né? Convenhamos. O Gabriel, há bem pouco tempo, ele teve propostas de clubes da Europa. Ele teve propostas de clubes de Portugal, muito especificamente querendo o seu passe. Então o Grêmio, por óbvio, não vai entregar o Gabriel assim de mão beijada ao Cruzeiro em troca do Rafael Cabral. Estão avaliando, é uma possibilidade, só que o Cruzeiro teria que colocar uma grana nessa negociação aí também, tá? A questão do Gabriel, a gente não sabe se é do gosto dele. Agora o Rafael gostou aqui do Grêmio e gostaria de seguir por aqui, até porque a situação dele lá no Cruzeiro, quando ele saiu de lá, era bem complicada, tá? Bem complicada. Se falava até em rescisão de contrato, porque ele não tinha mais clima para seguir lá na Raposa. Gente, vamos avançar sobre outro ponto muito importante aqui, que é sobre essa novela Renato, e a gente precisa trazer pontos importantes das últimas horas. O Gerson Oldenburg, o gauchinho como é conhecido, empresário do Renato, se manifestou nas redes sociais após as informações divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola de que ele teria oferecido o treinador ao Cruzeiro. O Gerson Oldenburg, o gauchinho como ele é conhecido, né? Ele chamou o Nicola de mentiroso e caçador de cliques. Segundo o Gerson nas suas redes sociais, a informação é totalmente falsa e em nenhum momento houve um contato com a equipe do Cruzeiro. Na publicação ele diz então que está tomando as medidas cabíveis para lidar com essa difamação e garantir que a verdade seja preservada. Bom, na última terça-feira o Jorge Nicola completou uma informação do Chico Garcia de que o Cruzeiro teria no caso, recebido do empresário do Renato o oferecimento do treinador para trabalhar por lá em 2025. A partir de então, uma série de informações acabaram vindo depois disso, uma enxurrada de notícias. Depois veio do Pedro Ernesto, de que o Grêmio não gostaria mais de contar com o Renato para 2025. Veio primeiro foi a informação do Chico, de que o Renato e o Cruzeiro estavam conversando. O próprio Renato deu o estopim disso tudo naquela entrevista para a GZH, dizendo que tinha uma conversa com outra equipe num projeto para a próxima temporada. Enfim, mas o principal é a notícia aqui que o Nicola acabou dando depois, que o empresário do Renato é quem teria oferecido o treinador à equipe lá de Minas Gerais, tá? Gente, vamos avançar um pouquinho, porque a gente precisa encerrar aqui falando sobre lateral esquerdo. O Felipe Conrad, repórter lá da Rádio Imortal, trouxe ontem nas mídias do canal, de que o Grêmio estava conversando com o lateral esquerdo. Essa informação tinha sido antecipada pelo Bagé, lembra? Que eu falei até com vocês aqui. Só que ninguém sabia o nome desse lateral esquerdo que o Grêmio estava tendo um acordo.
caso seguisse na Copa Libertadores, esse cara seria contratado. Assim como o William, lembra o ponta direito William, meio atacante William, que o Grêmio chegou a ter uma conversa? A negociação avançaria também com o William, caso o Grêmio avançasse nas Copas. Não aconteceu. Mas, Diogo, quem é esse lateral? O Acunha, do River Plate. Jogador de 32 anos, estava em conversas com o Tricolor e seria contratado caso o Grêmio avançasse nas competições. Como o Grêmio não avançou, tendo uma folha de 16 milhões e restando apenas o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada, as negociações foram encerradas e o Grêmio não contratou nem o William, nem o lateral esquerdo. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!